Então, turma, vamos aí trabalhar a questão 5, né, do nosso simulado. É uma questão que tem dois itens para a gente julgar. Então, vamos fazer esse primeiro vídeo julgando o primeiro item. Se der tempo, a gente faz o segundo também. Então, vamos lá. Olha só o que diz a nossa questão aí. É o seguinte. Considerando que P seja a proposição, se os seres humanos soubessem se comportar, haveria menos conflitos entre os povos. Julgue os itens seguintes. Então vamos lá julgar o item 1. A proposição P é logicamente equivalente à proposição se houvesse menos conflitos entre os povos, os seres humanos saberiam se comportar. Vamos analisar se essa questão está certa. Olha só. Primeira coisa que a gente tem que identificar numa questão, independente do que ele esteja pedindo para a gente, aqui está pedindo equivalência, tá? É qual conectivo a gente tem, ou se a gente tem conectivo, né? No caso, a nossa proposição P é uma proposição composta. Se os seres humanos soubessem se comportar, haveria menos conflitos entre os povos, tá? Essa é a nossa proposição. E aí, qual é o conectivo? Pessoal, se tem um se inicial aqui, ó, a proposição é condicional, tá bom? Condicional. Professor, mas o condicional não é o sim então? É o sim então. Cadê o então? Não tem. Ok, ele tá omitido. O que a gente vai pensar? A gente vai pensar que eu tenho uma proposição inicial, que seria uma causa, os seres humanos soubessem se comportar. E nessa vírgula há uma interrupção, ou seja, aqui está o conectivo, tá bom? Consequência, haveria menos conflitos entre os povos. É isso que a gente tem aí nessa proposição, tá? Então, aqui na posição onde fica a vírgula, nesse caso, vai ser o nosso condicional. Ou seja, eu tenho duas proposições. Os seres humanos soubessem se comportar, então haveria menos conflitos entre os povos. Vamos fazer o seguinte, como eu tenho um texto aí, um texto um pouco extenso, vamos simbolizar esse texto. Olha só, vamos chamar isso aqui humanos, tá? A gente vai chamar isso aqui de H. Ele está falando que esses humanos sabem se comportar. Vamos chamar isso de C, HC. Tudo isso é a primeira parte do condicional, tá? Eu tenho HC, que se refere a humanos sabendo se comportar. Então, depois tem o que? Haveria menos conflitos entre os povos. Vamos chamar isso aqui de MC, menos conflitos. Tá? Podia ser qualquer outra coisa, só coloquei isso aqui para a gente ficar mais fácil, porque aqui eu vou ter que voltar para o texto de novo no item, tá? Então eu coloquei dessa forma. Olha só, a questão ela pede uma regra de equivalência, que é uma proposição equivalente. Por definição, proposições são equivalentes quando os resultados das tabelas verdades forem iguais, tá? Então, assim, você teria que fazer a tabela verdade dessa proposição e depois fazer a tabela verdade dessa outra proposição que está aqui no enunciado, ou no item 1, e comparar o resultado das duas. Se esse resultado for igual, então você vai ter uma equivalência. Pessoal, esse método é muito demorado, muito trabalhoso. O que a gente viu na sala de aula foi o seguinte: eu tenho, para um condicional, duas equivalências possíveis, tá? Lembra? A primeira equivalência e a segunda equivalência. Tá? Eu fiz até aqui uma setinha assim, né? Mostrando que eu tenho a primeira aqui e a segunda aqui, tá? Lembrando que nessa primeira equivalência, o resultado vai ser também uma proposição com o condicional. Deixa eu fazer um condicional menos feio aqui. E nessa segunda equivalência, eu vou ter o conectivo ou, tá bom? Então, assim, ó, a pista é o conectivo, ou são os conectivos, tá? Depois a gente vai ver o que a gente faz com as proposições. Vamos olhar a proposição que eu tenho no item 1. Ó, se os seres humanos, se houvesse menos conflito entre os povos, então, né, ou então está aqui suprimido, os seres humanos saberiam se comportar. Eu tenho um condicional. E aí, a grande dúvida que ficou na sala de aula, pelo menos a dúvida de algumas pessoas,
Professor, como eu sei qual das duas formas ele vai usar? Pelo conectivo, gente. Eu estou falando isso desde o começo do curso. Pelo conectivo. Tudo depende do bendito conectivo. Se você tem um condicional aqui no item, para que você vai fazer uma regra de U? Me fala, para quê? Para nada, não tem aplicação. Então, eu vou usar apenas a regra do condicional. E qual é a regra? Ah, eu tenho que lembrar a regra? Lógico que tem. Se você não lembrar a regra, é melhor você fazer uma tabela verdade. Agora, gente, uma regra dessa aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai inverter e negar. Você vai fazer só isso, inverter, e depois de inverter você vai negar. O que é inverter? É trocar de lugar. E negar é colocar o operador de negação. Então, eu tenho aqui, ó, HC como primeiro. Vai ficar o segundo, só que negando, não HC. Se tivesse um não aqui, eu ia negar de novo, esse não ia desaparecer, tá bom? Aqui eu tenho MC, vai ficar na primeira, negando. Tá? É isso que é inverter negar, pessoal, tá aí, ó. Não precisa desse desespero todo, né? Vamos ver se essa operação foi feita aqui na nossa proposição do item 1, tá? Olha só, se houvesse menos conflitos entre os povos, então nós chamamos isso aqui de MC, né? Menos conflitos. O conectivo está aqui, né? Então, os seres humanos saberiam se comportar. HC. Vamos só pegar isso aqui e transcrever para cá. Eu tenho MC, então HC. Ó, MC, o que aqui? O então, o que aqui? O HC eu coloquei aqui, tá? Para quem está por dentro da regra, tá até chato, porque eu estou repetindo uma coisa que é muito simples. Tá? Eu estou priorizando aqui o pessoal que está com mais dificuldade, tá? Você que já está em nível avançado, não precisa nem corrigir mais esse simulado aqui, você já acertou todos. Baixa um simulador da internet aí mais difícil e trabalha ele, tá? Lembrando que aqui, ó, a questão do CESP, o Tribunal de Justiça do Sergipe, tá no concurso de alto nível. Vamos lá, pessoal. Tá igual isso aqui que nós fizemos, nós pegamos do item, tá igual a essa aqui que seria a proposição do invertiregra? Não tá, por quê? Porque aqui eu teria negação e eu não tenho aqui, ó. O que ele fez? Ele só trocou a posição, a trocar ele trocou, inverter ele inverteu. O HC que estava primeiro veio para depois. O MC que estava depois do condicional veio para antes dele. O texto parece correto, mas a regra não foi aplicada, portanto está errado, tá bom? Errado. A regra é inverter e negar. Ele só inverteu, tá errado. Só vai estar certo quando ele inverter e negar, tá bom, pessoal? A regra é essa aí. Você precisa fazer questões, tá? Para você praticar essa regrinha aí. O único jeito de você decorar isso aí, ou de você aprender isso aí, é fazendo, trabalhando. E se você quiser fazer a tabela verdade, aí fica um exercício para você praticar em casa. Você vai perceber que elas vão ser diferentes, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo aqui que está um pouco extenso. E aí eu volto no item 2 com um novo vídeo, tá ok, pessoal? Então, até a próxima.